Alô, amigos, diretamente aqui da TV Sat, TV aqui de TV Grupo Sat de Comunicação, que a gente se comunica com você aqui através dessas lives para a sua aprovação na primeira fase do OAB, agora do dia 7 de março, tá? Dia 7 de março, dia inclusive aniversário da minha avó, né? 7 de março da vovó, mãe da mamãe, né? Vai completar 200 anos de... vai completar aí, já deu ela de 27, né? Tome 21, vai completar 94 anos de idade, a vovó mãe, minha vovó Áurea, tá? Então vamos lá, bora começar aqui a brincadeira, né? Eu peço a vocês que curtam, só pedir agora para curtir, né? Peço a vocês que curtam e principalmente peço a vocês que compartilhem. Compartilhem aí esse vídeo para ajudar seus coleguinhas também a acertarem as 5 questões de processo de trabalho. A gente tem todo um conjunto gabaritando o processo do trabalho, em que eu tenho questões sobre atos e prazos processuais, todas as questões comentadas da OAB, desde 2010.2 até o 30º exame de ordem, todas de atos e prazos processuais, de reclamação trabalhista, de defesa, de audiência trabalhista, de produção de prova no processo de trabalho e hoje pressupostos recursais e recursos no processo do trabalho. A gente vai fazer hoje, semana que vem, o tio vai marcar com você essa semana, o tio gravar, são cansativas, mas elas não são difíceis, as questões de execução, tá? Todas as questões de execução da prova do OAB FGV. Perfeito? Tranquilo? Então bora começar aqui a nossa brincadeira. Deixa o tio aqui, né, voltar aqui, pronto. Opa, voltou errado aqui, bora voltar para a questão 1, tá? Pressuposto, o tio aqui ajeitar aqui o slide, enquanto o pessoal vai chegando aí nessa noite de domingo, né, em que vocês de todo o Brasil estão chegando, estão vindo, estão assistindo, conferindo, né, estão curtindo, vocês estão compartilhando com seus amigos, nos grupos da faculdade, nos grupos de exame de ordem, né, nos grupos da família, inclusive, é claro, também na house do Rabelo, porque merece. Perfeito? Tranquilo? Então bora pra cá. Começar aqui logo essa aula, porque é um domingão desse aqui, né, gente, é bom que a gente, né, termine cedo. Então vamos lá. Ave Maria, eu não consigo acertar o slide aqui. Então vamos lá. João foi empregado da Sociedade Empresária Girassol Terceirização Limitada e trabalhou como vigilante terceirizado na Sociedade Empresária Passo Fundo Limitada durante todo o seu contrato de trabalho. João foi dispensado e não recebeu nenhuma verba da extinção contratual, motivando-o a ajuizar ação contra ambas as sociedades empresárias. Em audiência, a Sociedade Empresária Girassol Terceirização Limitada comprovou documentalmente ter sido decretada a sua falência, ao passo que a Sociedade Empresária Passo Fundo Limitada comprovou, nas mesmas condições, ter conseguido a recuperação judicial. Então, uma empresa aqui falida, tá? A outra empresa aqui, cadê a outra? A outra empresa aqui, né, falida e outra em recuperação judicial. Não sei qual está pior. As partes estiveram regularmente representadas e assistidas, nenhuma delas requereu a sua exclusão da lide, e o pedido foi julgado procedente em parte, com condenação principal da Sociedade Empresária Girassol e responsabilidade subsidiária, já que tinha uma terceirização, da Sociedade Empresária Passo Fundo, diante da situação retratada, da previsão legal e do entendimento do TST, considerando que as sociedades empresárias recorrerão à alternativa correta, tá? Essa questão aqui, já vou lhe dizer, ela foi feita antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, a súmula 86 do TST, antes da reforma, a súmula 86 ela já dizia que as empresas falidas e olha só, liquidação judicial, você aí que é aluna da professora Lívia Ximenes, nossa super e maravilhosa professora de empresarial, você sabe que, por exemplo, o banco, que é uma sociedade anônima, os bancos entram em liquidação judicial, tá? Então, antes da reforma, sociedades falidas e em liquidação judicial, extrajudicial, não. Judicial, essas empresas estavam isentas de preparo, nem custo nem depósito recursal. Com a reforma trabalhista, aí foram os parágrafos 9 e 10, né, do artigo 899 da CLT, ou 8 feio, né? 899 da CLT, os parágrafos 9 e 10 do artigo 899 da CLT
esses dispositivos, eles acrescentaram aí as empresas em recuperação judicial. Então, nesse caso aí, nós temos as duas, né? As duas estão isentas do preparo. Então, letra A, diante da situação jurídica das sociedades empresárias, elas ficam dispensadas do preparo? Sim, né? Hoje, a resposta é a letra A. Como essa questão aqui ela é do 19º exame de ordem e a reforma trabalhista só entrou a partir do 25º exame de ordem, então, né, talvez um gabarito oficial seja outro item, mas hoje a resposta é essa. Diante da situação das sociedades, uma em liquidação, uma falida e outra em recuperação judicial, ambas ficam dispensadas do preparo e das custas processuais também. Letra B, a sociedade empresarial Geração precisa fazer o preparo? Não, porque nem falido nem em recuperação judicial fazem o preparo. Essa aqui realmente não faz. Ambas precisarão fazer? Não, ambas não precisarão fazer. E letra D, a sociedade empresarial Geração não precisará realizar o preparo? Não precisa, mas a outra Passo Fundo sim? Não. Nenhuma precisa. Resposta correta, letra A de abestado. Tá? Questão 2. 12º exame de ordem. A empresa Restaurante M foi condenada em reclamação trabalhista a pagar diversos direitos sonegados a um de seus empregados. Na sentença, entendendo que o empregador teve um comportamento processual reprovável, o juiz ainda o condenou como litigante de má-fé. De acordo com o entendimento pacificado no TST, caso a empresa pretenda recorrer ordinariamente dessa decisão, preste atenção, hoje os pressupostos recursais são custas, o preparo, né? Custas, os pressupostos recursais extrínsecos como preparo. Custas e depósito recursal. O TST, através da OJ 409 da SD1, tá? O TST, através da OJ 409, o TST já pacificou o entendimento que mesmo que você seja condenado em litigância de má-fé, seja por comportamento reprovável, previsto, por exemplo, no artigo 18 do CPC, ou previsto, por exemplo, no artigo 793A da CLT, tá? 793A da CLT, não interessa. Seja porque você agiu mal em audiência, seja porque você opôs embargos de declaração protelatórios, procrastinatórios 2 vezes, reiterados, não importa. A multa por litigância de má-fé no processo civil mas no processo de trabalho não é pressuposto recursal. Então, letra A, deverá recolher as custas, verdadeiro, o depósito recursal verdadeiro e a multa, falso. Letra B, não havendo, muito pelo contrário, não havendo nenhuma normativa a respeito, falso. Há normativo sim, né? Os parágrafos, pessoal, do artigo 899 da CLT, assim como o artigo 789 da CLT, só exigem custas e depósito recursal como pressupostos de preparo. Então, há sim, está falso, há sim regra específica em que apenas as custas e o depósito recursal são o preparo como pressupostos. Então, letra B de bola está falsa. Letra C, em razão da peculiaridade do processo de trabalho, deverá, muito pelo contrário, em razão da peculiaridade, não deverá ser recolhida a multa, tá? E letra D, não precisará recolher o valor da multa, deve ser o item correto, não precisa recolher o valor da multa, já que está recolhimento, não é pressuposto para interposição de recurso no processo de trabalho, item verdadeiro, de acordo com o entendimento do TST, tá? Questão 2. Em uma ação movida contra 2 empresas integrantes do mesmo grupo econômico e uma terceira, uma ação é movida contra 2 empresas integrantes do grupo econômico e uma terceira que é tomadora de serviço. Cada empresa possui advogado, no caso de interposição do recurso. Olha, cuidado com isso aqui. O artigo 191 do CPC, ele vai dizer que quando houver litisconsórcio, o que é litisconsórcio? 2 ou mais autores, 2 ou mais réus, tá? Dois ou mais reclamantes, 2 ou mais reclamadas. Quando houver litisconsórcio e cada litisconsorte, cada parte do litisconsórcio está representado por um advogado diferente do outro, os prazos seriam dobrados. Mas cuidado, que essa regra do prazo dobrado do CPC, ela não se aplica, tá? Ela não se aplica ao processo do trabalho.
por conta do princípio da celeridade. Porque dobrar o prazo processual vai tornar o processo mais o quê? Vai tornar o processo mais lento. Então, a OJ 310, tá? OJ 310 da SDI1 do TST, ela vai deixar bem claro que, por força do princípio da celeridade processual, é inaplicável, não é aplicado o artigo 191, não é aplicado o artigo 191 do CPC, de modo que por mais que eu tenha vários autores numa mesma ação, ou vários réus numa mesma ação, e cada um com um advogado diferente, o prazo é normal, o prazo é comum, nesse caso aqui de 8 dias. O prazo será computado em dobro, falso. No CPC sim, aqui não. Pessoal que é aluno do Ronaldo Rolim de processo civil, você já conhece isso aqui. Letra B, o prazo será contado normalmente verdadeiro, inclusive o prazo comum aqui de 8 dias, o que já torna a letra C de casa falsa. O prazo será de 10 dias, falso. O prazo é de 8 dias. E letra D, fica a critério do juiz deferir a dilação do prazo para não prejudicar os réus contra a ampla defesa, falso. Esse prazo aqui, ele não é dilatório, ele é peremptório, não é possível a dilação do mesmo, não por um motivo ordinário, teria que ter algo extraordinário para poder se fazer a dilação. Questão 4, assinale a alternativa que representa requisitos extrínsecos, requisitos extrínsecos, né, genéricos da admissibilidade recursal. Tio, quais seriam esses requisitos extrínsecos? Tempestividade, regularidade de representação, preparo, custas e depósito recursal, além do cabimento do recurso e da adequação do recurso, que não são genéricos, são específicos de cada recurso. Mas os genéricos, os pressupostos extrínsecos genéricos, são estes três: tempestividade, regularidade de representação e o preparo. Tio, se existem... Ai, meu Deus do céu, né? Tio, se existem os pressupostos extrínsecos, esses são os extrínsecos, quais seriam os intrínsecos? Intrínsecos, capacidade, legitimidade e interesse. Esses seriam os pressupostos intrínsecos. E onde tiver pressuposto extrínseco, aí você coloca falso, né? Onde tiver pressuposto extrínseco, você coloca falso aqui, tá? Porque capacidade, legitimidade e interesse são pressupostos intrínsecos recursais, tranquilo? São pressupostos específicos intrínsecos. Ou são pressupostos intrínsecos genéricos, perfeito? Tranquilo? Vamos lá, próxima. Questão 5. Cuidado com essa questão aqui, tá? Muito cuidado, porque ela tem pegadinha, né? Pegadinha. Pegadinha é quando o aluno não estuda, aí cai a parte que ele não estudou. Ou então, pegadinha é quando o aluno lê com muita pressa e acaba que ele não presta atenção aos detalhes da questão e quer resolver tudo pela regra geral, quando a FGV adora cobrar uma exceção. Cuidado com essa questão. Pedro ajuizou uma ação em face do seu empregador, objetivando a satisfação do pedido de horas extras, suas integrações consectárias. O seu pedido foi julgado improcedente. Se o pedido do caboclo foi julgado improcedente, é porque ele não ganhou nada. Não houve condenação em pecúnia, não houve condenação em dinheiro. Recorre ordinariamente, pretendendo a substituição da decisão por outra de diverso teor tempestivamente. Então, o recurso do empregado é tempestivo. Na análise de primeira admissibilidade recursal, né, no primeiro juízo de admissibilidade, expliquei na aula de ontem, que eu transmiti ao vivo ontem à tarde, que está aí no YouTube, a aula de pressupostos recursais de recurso. Então, se você não assistiu a essa aula que eu gravei ontem, de pressupostos recursais de recurso, e fosse você, depois que eu terminasse essa transmissão, eu fosse você, ia procurar, tá bem rasinho aí, tá bem facinho, você achar aí essa aula que eu dei ontem às 14 horas, tá? Na análise da primeira admissibilidade recursal, houve um equívoco, o juiz vacilou e negou seguimento por intempestivo. Que vacila o juiz? Da decisão que nega seguimento, cabe o que, negada? Da decisão que nega seguimento, cabe agravo de instrumento para destrancar RO. Falei isso ontem. Da decisão que nega seguimento, cabe agravo de instrumento, tá? Da decisão, tempestivamente, se interpõe um recurso de... se interpõe o recurso... Deixa eu ver aqui.
Se interpõe, aqui, né? Se interpõe um recurso, cadê? De agravo por instrumento, ou de acordo com a lei, né? Agravo de instrumento, que tem seu conhecimento negado pelo TRT, por ausência de depósito recursal, referente à metade do valor do depósito recursal, do recurso que se quer destrancar, de acordo com o artigo 899, parágrafo 7º. Realmente, cuidado, realmente, a partir de 2009, 2010, na verdade a partir de 2010. Antes de 2010, o agravo de instrumento não tinha depósito recursal. Hoje, o agravo de instrumento ele tem depósito recursal. Tio, qual é o valor do depósito recursal do agravo de instrumento? Metade do valor do depósito recursal do recurso que você quer destrancar. Se o recurso que você quer destrancar, nesse caso aqui, é o RO, e você depositou 10 mil para o RO, além dos 10 mil para o RO que você já depositou, só que o seu RO foi negado o segmento, por isso que você interpôs agravo de instrumento, o valor do depósito recursal do agravo de instrumento, que deve ser comprovado quando da interposição do recurso, no mesmo momento que você interpõe o agravo de instrumento, você já tem que comprovar o depósito recursal, aí você metade é 50% e metade de 10 mil é 5 mil. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que a reclamação foi julgada improcedente. Se a reclamação for julgada improcedente, ninguém foi condenado em dinheiro, ninguém foi condenado em pecúnia. E o depósito recursal, ele só é exigível quando houver condenação em dinheiro. Então, cuidado aqui. Não é porque é o reclamante empregado quem está recorrendo, não. Realmente, se o reclamante recorrente for pobre na forma da lei, ele é dispensado do preparo. Mas a questão não disse que ele é pobre. Ah, professor, se ele não é pobre, ele paga. Realmente, se ele não é pobre, ele paga. Mas nesse caso, ele não vai pagar, não vai realizar o depósito recursal, não é porque ele é pobre. Ele não vai realizar porque ele não foi condenado em pecúnia. Então, se o curso Alexandre Teixeira ingressar com reclamação trabalhista contra um empregado seu, e esse empregado for condenado em dinheiro, e esse empregado não for pobre, como os professores do curso não são pobres, né? Com certeza não são, eles não são pobres, e aí se eles quiserem recorrer, eles vão ter que fazer o depósito recursal. Nesse caso aqui, ele não vai fazer o depósito recursal, tem nada a ver com pobreza, que em nenhum momento a questão diz que ele é beneficiário, mas é porque o processo foi julgado improcedente e ninguém foi condenado em pecúnia. Até o empregador, quando ele for condenado, empregador, mas não for condenado em dinheiro, para recorrer, não vai precisar de depósito recursal. Por quê? Porque o artigo 899, parágrafo 1º da CLT, diz que depósito recursal é só quando houver condenação em pecúnia, condenação em dinheiro, tá? Cuidado, ó. A decisão está correta. Não está correta, está falsa. Por que a decisão está errada? A decisão está errada porque o desembargador negou conhecimento ao agravo de instrumento porque é deserto, que faltou preparo. Mas nesse caso, por mais que haja preparo para o agravo de instrumento, mas nesse caso não vai ser depositado nada. Por que não vai ser depositado nada? É porque o cara é empregado. Não, cara. Não é porque ele é empregado. É porque ele é pobre. Não é porque ele é pobre. A questão nem diz que ele é pobre. Ele não vai precisar depositar porque não houve condenação em pecúnia de seu ninguém. Ele não foi condenado em dinheiro. Muito pelo contrário. O processo foi julgado o quê? Improcedente. Decisão está correta? Não. Decisão está o quê? Está falsa. Uma vez que é referido ao artigo, afirma que nos casos de interposição... Não, realmente o artigo afirma isso, tá? Que tem que ter depósito recursal de 50% do valor. Verdade, mas nesse caso o desembargador está errado, porque como não houve condenação em pecúnia, não há nesse caso necessidade de depósito recursal nem para o RO e nem para o agravo de instrumento. Letra B, a decisão está correta, não está, uma vez que o preparo, ou realmente o preparo, ele é requisito de admissibilidade, mas quando houver condenação em dinheiro, o que não houve. Letra B, letra C, está equivocada. Opa,
pois, em que pese haver necessidade de preparo para a deposição de recursos de agravo por instrumento, no problema acima, o pedido foi julgado improcedente, sendo recorrente o autor, portanto, dispensável do preparo verdadeiro. Como o autor, o processo dele foi julgado improcedente, não teve condenação em pecúnia, esse item é o verdadeiro. Você está vendo que não tem nada a ver com ele ser empregado pobre. Realmente, se ele for pobre na forma da lei, seja empregado ou empregador pobres, depósitos são isentos de depósito recursal. Empregado não é pobre, empregador não é pobre, para recorrer, quem for condenado em pecúnia, depósito recursal. Letra D, está equivocada sim, pois o recurso de agravo de instrumento na esfera laboral é o único, juntamente com o de embargos. O de embargos, sim, realmente o recurso de embargo de declaração não necessita de preparo, mas apenas o de embargo de declaração, tá? O de agravo de instrumento precisa sim. Então, letra correta, letra C de casa. Questão 6. Lavrado auto de infração contra uma empresa por alegada violação às normas da CLT, o valor da multa é em R$5.000, pretendendo recorrer administrativamente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para ti. Recurso administrativo não precisa de depósito prévio. Tá? Inclusive tem uma súmula, você vai me perdoar, porque eu esqueci qual é a súmula do Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, é até uma súmula vinculante do STF. Aí você vai me perdoar que o tio agora esqueceu. Mas o depósito recursal é apenas para recursos judiciais, tá? Apenas para recursos judiciais. Recursos administrativos, não, tá? Então, letra A. Deverá recolher o valor da multa? Falso. Porque para recurso administrativo não é necessário depósito recursal. Apenas se o recurso for judicial. Letra B. Não precisará recolher o valor da multa para ter apreciado o recurso administrativo? O item é verdadeiro, tá? Esse item aqui. Letra C. Para ser isento do pagamento da multa, deverá valer de ação própria? Não precisa não, porque já é sacramentado, já é entendimento do Supremo Tribunal Federal e do TST, que não há necessidade de depósito recursal para recurso administrativo. Letra D de doidinha. Não precisará depositar a multa, pois somente será obrigatório se desejar ajuizar ação anulatória? Não. A ação anulatória não precisa depositar nada. A ação rescisória é que precisaria. Questão 6 ou 7. Questão 7. No momento em que a sociedade empresária... essa aqui é legal. E essa aqui a gente vai ter que alterar o gabarito, tá? Essa aqui tem que alterar o gabarito porque ela tinha uma resposta e hoje ela tem outra resposta. No momento em que a sociedade empresária estava fazendo o recolhimento do preparo relativo ao recurso de revista, queria interpor em face de um acordo, houve um lapso, um erro, tá? Não é um lapso, não, cara. É um lapso, um erro do departamento financeiro. E o depósito recursal foi feito com a diferença menor, uma diferença de R$5, que somente foi verificado após o fim do prazo. Diante da situação retratada, de acordo com o entendimento do TST, antigamente, antes do atual CPC entrar em vigor, portanto, antes de 2016, o que valia era a antiga redação da OJ, pessoal, ou é a OJ 140 ou é a 142 da SDI1. Uma delas, do TST, é claro, uma delas fala de embargos de declaração e a outra fala, né, das custas e preparo, tá? Aí realmente eu não sei qual das duas, porque eu sempre confundo uma com a outra. Então, fato é que, antes do atual CPC, qual era o entendimento do TST? O entendimento do TST era passado de que se houvesse recolhimento das custas ou realização de depósito recursal em valor inferior ao devido, ainda que a diferença fosse centavos, ainda que a diferença fosse ínfima relativa a centavos, o recurso era deserto. E hoje, professor, hoje não. Hoje a redação da OJ, ou é 140 ou é 142, a redação da OJ mudou. E como a redação da OJ mudou, ela acompanhou o CPC. E hoje, se houver um recolhimento a menor, tanto de custas quanto de depósito recursal, o recorrente vai ser intimado para, no prazo de 5 dias, complementar o preparo. Complementar ou custas ou depósito recursal. Então, letra A diferença é ínfima e deve ser desprezada? Falso. Não vai ser desprezada, tá? O recurso também não vai ser
é julgado de imediato como deserto, não vai ser, tá? Vai ser dado um prazo de 5 dias para complementação. Letra A, a estava falsa sempre. Letra B, apesar de pequena, a diferença existe, verdadeiro, cabendo então ao ministro relator do TST intimar a parte para complementação do preparo. O prazo hoje é de 5 dias. Na época que essa questão foi feita, tá? Na época em que ela foi feita, o item B era falso, mas hoje o item B é verdadeiro. O recurso não será conhecido por deserto, ou seja, não será conhecido porque deserto, mesmo que a diferença seja de pequeno valor. Antigamente a resposta era C de casa. Antigamente a resposta era C de casa, hoje não é mais. Hoje a resposta é a B de bola. Letra D de dado, não havendo nenhuma disciplina a respeito, caberá a cada magistrado, mentira, tem disciplina, é aplicado o CPC, nesse caso, de forma subsidiária, e nós temos a OJ, eu acho que é o 140 da SDI1 do TST. Questão 8. Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018, após receber as verbas da ruptura. Procurou um advogado com a intenção de ajuizar a reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidos no pacto laboral. Após a entrevista e colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato com a empregadora na tentativa de formular um acordo que, após ser debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. Então as partes ajuizaram uma ação de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, em petição conjunta assinada pelo advogado de cada requerente, mas que não foi homologada pelo juiz. Tá? Não foi homologada pelo juiz, por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem solução de mérito. Presta atenção. Essa questão aqui a FGV adora cobrar, porque ela sabe que a galera aqui papoca. Quando o cara ingressa com reclamação trabalhista e nessa reclamação trabalhista ele faz um acordo, o juiz homologa ou o juiz não homologa. Da decisão do juiz que deixar de homologar acordo em reclamação trabalhista, da decisão do juiz que deixar de homologar acordo em reclamação trabalhista, nem cabe a que homologar, nem cabe recurso, a que não homologar, nem cabe recurso e nem mandado de segurança. Diferente de você entrar com uma ação homologatória de acordo extrajudicial. Quando você entra com uma ação, não é reclamação trabalhista, quando você entrar com uma ação homologatória de acordo extrajudicial, se o juiz não homologar, aí cabe recurso e o recurso é o recurso ordinário. Então, não foi homologado pelo juiz, não foi reclamação trabalhista, tá? Não foi reclamação trabalhista. Eles ajuizaram, cada um com seu próprio advogado, e aqui o jus postulante ele é proibido, tem que ter advogado, ajuizaram um acordo, de uma homologação de acordo extrajudicial. Não foi reclamação trabalhista, se o juiz não homologar recurso. O juiz agiu corretamente, porque não há previsão desse tipo de demanda falso, há previsão sim desse tipo de demanda hoje, graças a Deus, na Justiça do Trabalho. Letra B, as partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou homologação, verdadeiríssimo. E como o juiz deixou de homologar, olha que legal, e o recurso é ordinário, e como o juiz deixou de homologar, não houve condenação de ninguém em pecúnia, não houve condenação em dinheiro, esse RO aqui não tem nem depósito recursal, viu? Esse RO aqui não tem nem depósito recursal. Por quê? Porque não houve condenação em dinheiro. Letra C. Augusto e seus empregadores deverão propor autação? Não, eles devem entrar com RO, interpor RO. E letra D. Nada poderá ser feito falso, tá? Nada poderá ser feito falso, porque isso aqui só aconteceria se fosse acordo em reclamação trabalhista, mas não é. É acordo em homologação de acordo, né, ação, né, de homologação de acordo extrajudicial. Perfeito? Massa essa, né? Questão 9. Né? Em sede de reclamações trabalhistas, 2 sociedades empresárias foram condenadas em primeira instância. A Massa falida, Calçaça aqui já está falida,
Massa Falida, Calçados Sola Dura e Instituto Instituto de Seguro Privado do Brasil. Sociedade em liquidação, olha que legal, extrajudicial. A gente já resolveu ela hoje, né? Súmula 86 do TST. Estão livres de preparo, estão livres de custos de depósito acursal as empresas falidas e em liquidação judicial. Falei antes, falei na primeira, foi segunda questão. Liquidação judicial. A liquidação aqui é extrajudicial. Então, a seguro privado que tem liquidação extrajudicial tem que fazer preparo, porque ela está fora da súmula 86 e ela está fora também dos parágrafos 9 e 10 do artigo 899 da bendita CLT. Letra A, e aí das empresas, a massa falida não recolhe, a massa falida não tem preparo, mas a Seguro do Brasil, tá, tem preparo. Letra A, deixar de recolher o depósito acursal, e nos dois casos falso, só no da massa falida, tá? Só da massa falida. Deixar de recolher o depósito acursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher ambos na liquidação, verdadeiro. Letra B, já o item verdadeiro, tá? Letra C, aí aqui é só uma besteira, né? Recolher nos dois casos tá falso, recolher depósito acursal no caso tá falso também, né? Porque nesse caso aqui, os itens aqui, eles se excluem, tá? Questão 9. Considere 4 situações jurídicas a seguir. A instituição ABCD é instituição sem fins lucrativos. Rosemary é empregadora doméstica. O Instituto Sonhar é filantrópico. Mariana é microempreendedora individual. Considere que todas essas pessoas são empregadoras e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si e que nenhuma delas comprovou ter as condições para ser beneficiária da justiça gratuita. Assinale a opção que indica nos termos da CLT quem estará isento de efetuar o depósito acursal. Deixa eu te dizer. Olha só. Empregadora doméstica. Microempresário individual, tá? Empregadora doméstica. Ó, empregadora doméstica. Microempresário individual. Microempreendedor, tá? Microempreendedor. E entidades sem fins, tá? Entidades sem fins lucrativos, metade. Tudo tem ou tem metade. Empregado, metade. Microempreendedor, metade. Microempresário, metade, tá? Entidade sem fim lucrativo, isso aqui sai um pouquinho mais, tem entidade sem fim lucrativo, é de metade. Todas essas aqui, elas pagam metade do depósito recursal, tá? Elas pagam metade do depósito recursal. A única aqui que vai ser isenta é a entidade filantrópica. Tio, qual a diferença entre entidade sem fim lucrativo e entidade filantrópica? Uma pessoa filantropa é aquela pessoa que dá sem receber, tá? É a pessoa que dá sem receber. Então a entidade filantrópica, ela dá, não recebe nada em troca, ou nada de volta, tá? A empresa, a entidade sem fim lucrativo, ela te vende, mas ela te vende sem lucro, ela te vende no valor de custo, tá? Então cuidado. Então a única aqui, mais uma vez, são os parágrafos 9 e 10 do artigo 899 da CLT, tá? Apenas aqui, que é o Instituto Sonhar, somente o Instituto Sonhar, que é a entidade filantrópica, que é quem é filantropo, da entidade filantrópica. Se você é um filantropo, você é um bilionário filantropo, ou você, eu acho que tem muito mais, valor. Não estou desprezando quem é rico e faz filantropia, não. Mas, para mim, né, tem muito mais valor aquela pessoa que não tem nada, ou tem pouco, e ainda assim dá, do que aquela pessoa que tem muito e dá. Ambas acredito que irão para o céu, né? Mas eu acho que se tiver um meritômetro lá, talvez, né, o meritômetro daquela pessoa que tem menos ainda assim dá, se desfaz, se despoja daquilo, acho que tem um pouquinho mais, um real, um centavo mais de mérito. Perfeito? Tranquilo?